se encontra, meu Deus, no coração que está aqui, mas se toda barreira impedindo essa vida, Pai. Justo repreende, meu Deus, nosso impedimento, Pai. Ele está aqui, glória a Deus, e seguindo o caminho da verdade. Sim, meu Deus, perdoa. O que ele me fez impedir, meu Deus, Deus da glória, medita na tua presença, meu Deus, nos oramos esses anos. Pedimos a bênção do Senhor Jesus Cristo e no coração de cada um daqueles que estão necessitados e estão necessitados das tuas bênçãos, meu Pai. Oh Deus, abre as portas do trabalho, daqueles que necessitam, daqueles que precisam. Meu Deus, nós sabemos, oh Pai, a cada um de Senhor das dificuldades, o Senhor do Senhor por abençoar esta força. Ajuda-nos, Pai querido, nessa hora. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Muito bem, irmãos. Graças a Deus. Que as orações possam ser ouvidas ao Senhor. Mateus capítulo 24, ou melhor dizendo, Mateus capítulo 25, livro de São Mateus, capítulo 25. Aleluia. Aleluia. Nessa noite eu quero falar um pouquinho sobre todos que aceitam a mensagem e creem no profeta são virgens prudentes? Todos que vêm para a mensagem, crendo nessa mensagem, aceitando o profeta, são virgens prudentes? Podem se considerar ser virgens prudentes? Mateus capítulo 25. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite nas suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, toscanejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí veio o esposo, sai do encontro. Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide, antes aos que o vendem e comprai para vós. E tendo elas ido comprar, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Depois, chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Senhor nosso Deus, aqui temos uma porção da Tua palavra. E a Tua palavra é tudo para nós. Mesmo que nós não tenhamos sido tudo para ela, mas ela é tudo para nós. Senhor Jesus Cristo, mesmo que nós não tenhamos sido justos com a Tua palavra, mas a Tua palavra é justa para conosco. Mesmo que nós não tenhamos sido fiéis o bastante para com a Tua palavra, mas a Tua palavra permanece fiel. Ó Deus,
tem misericórdia de nós, perdoa nossas grandes faltas, e que o sangue do Senhor Jesus Cristo possa vir no nosso espírito, na nossa alma, e então fazer uma limpeza, Senhor, para nossas vidas, para sermos encontrados, ó Deus, repreensíveis para o dia da vinda do nosso Deus. Abençoa-nos, Pai. Perdoe porque nós precisamos do Teu perdão. Aqui nos encontramos mais uma vez. Nos encontramos ao redor da Tua palavra, diante do Teu povo. E nós sabemos, ó Pai, que sem o Senhor nós não podemos fazer nada. Ó Deus, ajuda-nos, ó Pai. Sem o Senhor apenas carregamos um fardo, apenas carregamos um peso. Mas com o Senhor disse que levaria o nosso fardo, Pai. O Senhor disse que levaria o nosso peso. Ó Deus, tem misericórdia. Porque o Senhor mesmo disse que o teu fardo é leve, Senhor. Abençoa cada um. Nos dê, Senhor Deus, cada dia mais uma responsabilidade a seguir e a enfrentar. A cada dia permanecer firme na tua palavra, para que nada venha nos interromper, nada venha nos abalar. No nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. Muito bem. No livro de São Mateus, capítulo 22, a partir do verso 1, ali nós vamos encontrar o Senhor Jesus Cristo dizendo sobre os chamados e os escolhidos. E existe uma diferença muito grande entre uma pessoa que é chamada e uma pessoa que é escolhida. Muito embora o chamado também aponta para o escolhido. Mas em questão do reino, em questão de salvação, em questão de predestinação, os chamados não têm nada a ver com os escolhidos. Quando a Bíblia diz que muitos são chamados e poucos são os escolhidos, está falando que o Evangelho, no seu poder, ele capta muita atenção das pessoas. Como, por exemplo, a primeira e a segunda etapa do Ministério Mundial. Chamou muita gente. Captaram a atenção de muita gente. E, no entanto, o irmão Branham chegou a dizer que as duas primeiras etapas eram apenas isca. Era apenas uma isca no anzol para poder atrair a atenção do povo. Qual foi a primeira etapa do ministério do irmão Branham? A primeira etapa foi aquele dom que Deus deu para ele, que quando ele colocasse a sua mão direita sobre a mão esquerda da pessoa, através daquele dom, daquele toque, ele sentiria as enfermidades das pessoas, o nome delas e onde elas estariam. E o profeta foi advertido por Deus que nesse primeiro dom, que se ele continuasse sendo sincero, nem câncer pararia diante da sua nação. A segunda etapa do seu ministério foi logo depois desse dom ser manifestado, 5 anos depois, quando ele começou a discernir o pensamento e as intenções que estavam no coração das pessoas.
Foi quando a palavra, o Espírito Santo estava discernindo através daquele dom os sentimentos e os pensamentos e as intenções que as pessoas levantavam em seus corações. E através desse dom, dessa segunda parte, dessa segunda etapa no ministério do Lombrana, assim como a primeira etapa, atraiu muito mais gente para o ministério, como foi na primeira etapa, curando os enfermos e os oprimidos do diabo. No entanto, tudo isso, diz o Lombrana, foi dado por Deus para que através desse dom sobrenatural pudesse captar a atenção das pessoas, para que as pessoas pudessem ver o sobrenatural sendo feito e através do sobrenatural vir para a palavra, ser alcançado. Mediante esses dois dons, tanto os dons de cura divina e o dom do discernimento de espírito, mediante essas duas etapas, muitas e muitas e muitas pessoas foram batizadas em nome do Senhor Jesus Cristo. Saíram, deixaram as suas denominações, as suas igrejas, e vieram para a mensagem. E eu posso até pensar que muitas dessas pessoas estavam vendo no ministério do Lombrana apenas os dons, sem conhecer, na verdade, o que era a profecia para aquela hora. Que é naturalmente difícil, porque quando o mistério está se abrindo, quando a profecia está se cumprindo naquele exato momento, muitas pessoas não conseguem captar o que Deus está fazendo naquela hora. Eu posso até dizer com toda afirmação, com toda certeza, que muitos que estavam ali, envolvidos no ministério do Lombrana, apenas saíram de suas igrejas dizendo para suas próprias igrejas: estou indo porque no ministério daquele homem Deus está operando muitos milagres, muitos sinais e maravilhas, e no entanto não estavam vindo pela captação da profecia, da visão cumprida, da promessa que Deus fez para aquela hora. Hoje nós estamos aqui e você está me ouvindo falar sobre essas coisas. Hoje é fácil compreender. Hoje é fácil nós entender isso. A questão mais difícil foi para aquelas pessoas no seu dia entender essas coisas. Os irmãos estão entendendo? Naquele dia eles tinham a mente confusa. Hoje a sua mente está mais aberta. Naquele tempo era incompreensível certas coisas. Hoje, por passar do tempo, nós compreendemos essas coisas. Por isso que nós temos que agradecer a Deus. Nós temos que agradecer a Deus muito, 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 muito. Porque Satanás, ele está de olho nessas pessoas que sabem dessas coisas. Satanás está de olho. Porque Satanás sabe também que existe uma escritura que aqueles a quem mais é dado, mais será requerido. E de qualquer forma, nós temos o privilégio de Deus de ter nos colocado nessa última hora para nos dar tudo o que era para ser revelado. E foi nos dado muito mais a nós do que foi dado a Lutero, do que foi dado a John Wesley, do que foi dado aos pentecostais. Tudo foi dado mais a nós. E por ter dado mais a nós essas coisas, vindo ao nosso conhecimento, mais também será de nós exigido. Amém? Mais de nós também será exigido. O que será mais exigido de nós nesta última era, pastor? Perfeição. A perfeição será algo que será mais exigido nesta era. E a perfeição
nós é apenas um combustível para o arrebatamento. Agora imagine o peso que está sobre os seus ombros como cristão nessa mensagem. Porque se você pensar bem, pessoas como Lutero e as pessoas que creem na mensagem dele, pessoas como John Wesley e pessoas que creem na mensagem dele, pessoas como os pentecostais e que estavam crendo naquele dia, eles precisam de você. Eles precisam de mim. Eles precisam de nós. E a Bíblia diz que sem nós, eles não podem alcançar a perfeição. Sem nós, eles não podem chegar à perfeição. As 6 últimas eras, no tempo de Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, João Wesley, os velhos pentecostais nessa última era que começou, eles dependem de nós. Eles dependem de nós. Você fala assim, peraí, como assim eles dependem de nós? Como assim eles dependem de nós? Sim, irmão, eles dependem de nós. Sabe por quê? Porque somos um corpo. Se eu der um pulo, meu pé vai junto, minhas mãos vai junto. Se eu sair 1 milímetro do chão, todo o meu corpo sai junto. Amém, irmão? E eles fazem parte do corpo. E nós estamos aqui na era do pescoço, ligado à cabeça que é Cristo. Amém, irmão? E quando Cristo, que é a cabeça, buscar essa noiva, o corpo inteiro da igreja do Senhor Jesus Cristo, começando desde as eras, começando desde Éfeso, com a ressurreição, ele chamará todos. Mas a Bíblia diz que cabe a nós a perfeição para que eles possam subir. Amém, irmão? Muitos deles morreram sem alcançar a perfeição. Muitos deles morreram sem ter sido ajustados. Muitos deles morreram e foram para a glória sem ter sido totalmente ajustados. No tempo de Lutero, eles batizaram até em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, creram até na Trindade, mas era o que eles tinham. Era o que eles tinham naquele momento, quando Lutero estava bombardeando a Igreja Católica com as suas 95 teses, protestando contra o governo de Roma no papado. Mas era o que eles tinham, mas era o momento da palavra, estava florescendo. Amém, irmão? Muitos deles já ajustados, mas morreram na fé, naquilo que eles tinham. E, no entanto, aquele ajuste que eles precisam depende da minha e da nossa perfeição. Amém, irmão? Porque sem nós, eles não vão alcançar a perfeição. Os irmãos estão entendendo? O que a igreja de ontem, das eras passadas, estão esperando é a nossa perfeição. É o nosso posicionamento. Porque a Bíblia não diz nós sem eles. A Bíblia diz eles sem nós. Não conseguirão chegar à perfeição se nós não chegarmos à perfeição. E a perfeição chegou porque o perfeito chegou, que é a palavra. A palavra perfeita chegou. Amém, irmão? A palavra perfeita chegou. Porque o anjo mensageiro de Apocalipse 10, 7, estava aqui na terra, pregando a mensagem. E no tempo da revelação do Filho do Homem, ele diz, aí, eis o esposo. Amém, irmão? O esposo é a palavra. O esposo é a palavra. E o tempo da exposição da palavra é o tempo da igreja se preparar. Porque tardando o esposo no tempo que ele vem para arrebatá-la, alguns começam a toscanejar. Alguns começam então a se esfriar. O esposo já veio na forma de palavra. Amém, irmão? A manifestação do Filho do Homem esteve aqui na terra em pleno vapor, curando os enfermos, discernindo o coração dos homens, trazendo a palavra revelada dos 7 trovões. Ele esteve aqui. Amém, irmão? Mas depois disso está esperando ele vir buscar as nuvens. E tardando então o esposo, tardando então o marido. Quem é o marido? É a palavra. Amém, irmãos?
Ele é o nosso marido, Ele é o nosso esposo, a palavra. Por isso que nós temos que estar casados com Ele, com a palavra. Amém, irmão? Os irmãos estão entendendo? Veja, enquanto você não estiver casado com a palavra, mas tem crente que está ainda divorciando da denominação ainda. Está correndo a papelada ainda na denominação, para ver se divorcia ou não. Eu não sei se eu creio, não sei se eu batizo, se eu vou logo. Ainda está trabalhando com documentação de divórcio ainda. Você não pode estar casado com a palavra enquanto estiver envolvido com denominação. Porque quando a palavra se manifesta, ele se torna o nosso marido, nosso esposo. Amém, irmão? Então observe bem que a palavra manifestada esteve em nosso meio e está hoje na forma de palavra. A palavra manifestada esteve aqui em nosso meio no auge do ministério do irmão Branham, porque precisava de um homem, precisava de um mensageiro, precisava do profeta para que a visão pudesse ser manifesta. Precisava do profeta para que a palavra pudesse ser manifestada. Precisava do profeta para que a voz de Deus pudesse vir a nós. Então o profeta irmão Branham, o mensageiro para esta era, esteve na terra no tempo dessa manifestação. E o tempo dessa manifestação foi para que, através de sua palavra, a noiva pudesse dar um sim para ele quando ele manifestar. Então, se Deus apareceu aqui querendo a noiva, e eu disse sim para ele. Amém, irmão? Sim para o casamento. Sim para as bodas. Amém, irmão? Os irmãos estão entendendo? Mas essas pessoas aí que ficam aí, sai não sai, batiza e não batiza, eu não sei se eu deixo aquela mulher, eu não sei se deixo aquela organização, eu não sei se deixo o sistema, eu não sei se deixo a denominação, porque para aceitar a palavra, para casar com a palavra, para casar com o esposo, para casar com esse na qual o mensageiro disse, eis aí o esposo, amém, irmãos? Tem que deixar. Amém. Tem que deixar. Amém. Os irmãos estão entendendo? Amém. Não. Jesus não é um tipo paquerador. Jesus não é esse sistema. A palavra não é esse sistema fornicador que tem por aí. Não. Jesus não é aquele que fica tomando mulher dos outros, não. Ou você está totalmente morto para o sistema e livre para casar com Deus, ou então você não vai casar. Porque até a Bíblia mostra, morto, porém o marido está livre para casar com quem quiser. E se o primeiro homem, se a primeira união que nós tivemos lá no sistema, na denominação, não estiver morto, Deus não pode casar conosco. Amém, irmão? Amém. Deus não pode casar conosco. E Deus não pode vir e me dar sua palavra e eu aceitar Ele conhecendo o meu coração, que tem uma coisinha ainda com a minha antiga união. Com a minha antiga união denominacional. Não, tem que estar morto. Amém, irmão? Tem que estar totalmente morto. Todas aquelas crenças, todos aqueles dogmas, todos aqueles credos, toda aquela forma litúrgica, todo aquele denominacionalismo, todo aquele religiosismo, toda aquela maneira e conduta mundana religiosa tem que sair de nós para que nós possamos estar mortos para o sistema, mas vivos para Deus. Então, o que acontece com essas virgens? Bom, em primeiro lugar, são 10 virgens. Então, esquece denominação. Denominação não é virgem. Não esquece denominação. Porque uma denominação não pode ser um produto virgem. Não pode ser. A denominação foi violada. Ah, pastor, como é que a denominação foi violada? Foi violada por credos, por dogmas,
por doutrinas e preceitos dos homens. Então ela foi violada. Ela se tornou uma meretriz. E, no entanto, a Bíblia diz que foram 10. Mas a comparação do reino dos céus é esta. E o reino dos céus é esta. É como 10 virgens. A Bíblia diz 10 virgens. Amém, irmãos? 10 virgens. O que é virgem? Uma coisa virgem é uma coisa não tocada. Algo virgem é uma coisa, é algo que não foi violado. É algo fechado, lacrado. Então ele está aqui trabalhando com 10 virgens que eram puras. Correto, irmãos? Que eram puras. 10 virgens. Mas por que a Bíblia diz que 5 delas eram loucas? Virgem louca. Era uma louca virgem. E 5 delas eram prudentes. Algo que é prudente, o que significa algo prudente, irmão? O que é prudência? O que significa ser prudência? A Bíblia ensina sobre isso, não ensina? A Bíblia diz para nós sermos simples como uma pomba, mas prudente como uma serpente. Ele disse para ser prudente como a serpente, não disse para ser como uma serpente. Ele disse para ser prudente como, e não ser a serpente. Apesar que tem muitos irmãos, muitos homens que são, na verdade, serpentes, não agem como. São verdadeiramente serpentes. Mas ele disse que a prudência da serpente. Aí você fala assim, mas que prudência a serpente tem? Oh, tem muita, irmãos. Existe muita prudência na serpente. Os irmãos entendem? Existe muita prudência na serpente. Para começar, como ela chegou em Eva. A prudência da serpente chegando em Eva não foi querer atrapalhar a Bíblia. Não foi negando as Escrituras. Olha a prudência da serpente para poder violar Eva. Não foi negando as Escrituras. Não foi negando Deus. A serpente não chegou e disse assim, Eva, tudo que Deus disse é errado. É mentira. A serpente não falou isso. A serpente disse assim. A serpente disse assim, é exatamente isso que Deus disse? É exatamente isso que Deus disse? Eva disse, sim, é exatamente isso que Deus disse. Amém, irmãos? Amém. Vejam bem, ele não veio chegando. Veja que a sua prudência, mesmo sendo malesca, animalesca, mesmo sendo maldosa, usou de prudência. E mesmo depois de ser amaldiçoado, Deus ter tirado dele os ossos que continha nele e tornou-se uma víbora rastejante, que nós chamamos de cobra, você pode observar que há uma maldição sobre ela. Disse que todos nós, quando víssemos ela, nós pisaríamos a cabeça dela, com um machado, com uma foice, com um enxadão. Não é assim, irmãos? Procuramos matá-la na cabeça. Há uma maldição sobre ela. E, no entanto, mesmo depois da sua maldição, ela é muito prudente para poder pegar suas presas. Ela é muito prudente para poder picar as pessoas, para poder tornar presa dele. Uma vez eu vi uma cobra, uma víbora, de olho numa rã. De olho numa rã. Você pode observar que mesmo com a rã, olhando para trás e para frente, porque ela olha para trás e para frente. O olho dela é aqui em cima, que é na cabeça aqui atrás, assim. Os olhos da rã. Ela olha tanto, ela tem uma visão de 180 graus. Ela olhando para frente, olhando para trás. Mesmo vigiando tudo ao seu lado, ela não conseguiu sair da prudência da serpente, daquela víbora, e ela mesmo assim deu bote e pegou. Os irmãos entenderam, irmão? Então, quando a Bíblia diz sermos prudentes como a serpente, simples como a pomba, vejam bem que a prudência das virgens prudentes é vigiar. Amém, irmãos? É vigilância. É estar de olho em tudo. É estar observando tudo. Quem está entendendo?
A vigilância da virgem prudente é estar de olho em tudo, é saber quando tem que alimentar, é saber o quanto tem que alimentar, é saber o quanto que tem que fazer para o reino de Deus. A virgem prudente, ela vigia a si mesma, e vigiando a si mesma, ela discerne a si mesma, como disse Paulo. Amém, irmão? Ela discerne a si mesma, ela julga a si mesma. Amém, irmão? Glória a Deus. Não precisa que outro julgue, nós julgamos a nós mesmos. Não precisa que o vizinho, você está em falta nisso. Não precisa que o pastor venha, você está em falta nisso. Você, por ser uma virgem prudente, vigia e julga a si mesmo. Amém, irmão? Essa é a natureza da virgem prudente. Mas a virgem inércia, não. Você tem que ficar falando assim para ela assim, ó. Hoje tem culto, hein? Está perdendo ceia, hein? Olha, a virgem inércia é assim. Você está deixando de ler a Bíblia, hein? Olha, cuidado com essa roupa está apertada, hein? Ó, cuidado, você... A virgem inércia é essa. A virgem inércia é aquela que você tem que ficar alertando, observando, e mandando, e falando, e dizendo, olha isso, olha aquilo outro. Mas a virgem prudente não, ela tem prudência consigo mesmo, julga a si mesmo, amém, irmão? Ela julga a si mesma antes de falar, pensa 2 vezes. Ela julga a si mesma antes de vestir, sai com aquela roupa, vê se está tudo adequado, e assim vai. Amém, irmãos? Ao final do dia diz, hoje eu li a palavra, hoje eu li a mensagem, hoje eu orei, hoje eu fiz isso. Ela julga a si mesma. Amém? Amém. Então observe bem que as 10 virgens, elas são virgens puras. E, no entanto, 5 delas são loucas, nércias, e 5 delas são prudentes. Veja, a virgem louca, ela é louca por quê? Ela é louca porque não é prudente. E se ela não é prudente, também é porque não vigia. Amém, irmãos? E se não vigia, é porque ela é Maria, vai com as outras. Ela é uma daquelas que tanto faz, tanto fez. Ela é uma daquelas que um tempo está quente demais e outro tempo está frio demais. Um tempo ela está fervoroso demais, outro tempo está lá embaixo, frio demais. É uma virgem dessa, que vai pegando pelo tranco. Vai pegando pelo tranco. O mesmo batismo da virgem prudente é a mesma da virgem nércia. A mesma Santa Ceia é a mesma da virgem nércia, prudente. O profeta que recebe é o mesmo que a virgem prudente recebe. O grito que dá, sai dela, povo meu, é o mesmo grito que a virgem prudente também recebeu. Amém, irmãos? Elas saem, se levantam para receber o esposo. Se levantam para receber a mensagem. Elas se levantam dentre os mortos. E Cristo começa a esclarecer. Seu batismo está errado, sua ceia está errada, sua fé da Trindade está errada. Elas se levantam dentre os mortos e são esclarecidas. Amém, irmão? Mas nem pelo fato de ter sido esclarecida, a virgem nércia deixa de ser prudente. Quem está entendendo, irmãos? Amém. Então, observe bem que existe uma linha de pensamento em muitos grupos da mensagem que apontam as virgens nércias somente às denominações pentecostais. Olha, irmão, vejam bem. Evidentemente que as pessoas têm suas linhas de pensamento, mas eu não creio. Pode ser que eu chegue um dia a ser mudar meu pensamento, mas eu não creio que as virgens nércias fazem parte do sistema corrompido religioso. Eu não creio. Não creio. Não creio. Eu sei que quando uma igrejinha nasce, uma denominação, quando ela está sendo inaugurada, quando ela nasce, ela é virgem naquele momento. Mas se no momento que ela está inaugurando, se eu for lá naquela noite da inauguração, e o batismo e a ceia e a pregação mesmo da igreja católica, ela se tornou naquele momento uma meretriz. Não importa se ela está nascendo virgem naquele momento.
se o ensinamento é católico, é romano, é credo e dogma, naquele momento ela se tornou uma meretriz. Quem está entendendo, irmãos? Então eu não creio que as virgens nécias aqui é apontada como o denominacionalismo. Virgem quer dizer pura. Então como é que você pode colocar uma prostituta de virgem? Não tem jeito, né, irmão? Não tem jeito. Então observe. Veja. Existe uma linha de pensamento em muitos grupos que apontam as virgens nécias somente às denominações pentecostais pelo fato de serem virgens, mas sem totalidade do Espírito para receber a mensagem da hora. No caso de São Mateus 25, as 5 nécias também são virgens, e sabemos que uma denominação é uma meretriz. Então, como ficaria isso? Podemos considerar uma meretriz sendo uma virgem? As denominações ouvem o grito da águia para sair ao encontro da mensagem? Não. O clamor de Apocalipse 18:4, sai dela, povo meu, considera tais denominações como virginésias? Não. As 3 etapas da graça podem nos mostrar as 10 virgens no sentido que, olha só, as 3 etapas da graça, presta atenção nisso. As 3 etapas da graça podem nos mostrar as 10 virgens no sentido que 5 delas vão da justificação à santificação e da santificação vai direto para o batismo do Espírito Santo e selado no reino. Assim por 10. As 5 nécias, por ficarem para trás e não serem apanhadas no arrebatamento, na verdade elas serão salvas, mas antes terão que passar por um estado de purificação, isto é, na tribulação, ou seja, quando eles terão que dar suas próprias vidas para selarem realmente o que eles creram, isto é, na mensagem. E as virgens nécias, ela crê, por isso são justificadas. Elas param com isso, deixam seu cabelo crescer no caso da mulher, a mulher não veste mais roupas pertencentes ao homem, e muitas coisas começam então a se purificar, a se limpar, alcançam até a santificação. E tem até regozijo no Espírito e alguns dons, mas sem o Espírito na alma, sem estar selado na alma. A questão é na alma, amém, irmãos? Perguntas e respostas número 2, parágrafo 174. Espere um minuto. Serão salvas as virgens nécias? No arrebatamento? Depois desse tempo, ela terá que passar pelo período da tribulação. E a razão disso é porque ela tem rejeitado a expiação em sua plenitude. Quem está entendendo, irmãos? Tem rejeitado a sua expiação em plenitude. A plenitude é o quê? É a paz. E se a virgem prudente é levada no arrebatamento, é porque ela tinha na sua alma a plenitude da palavra. Amém, irmãos? Então, se as 5 nécias ficam para trás, é porque rejeitou a palavra em sua plenitude. Vejam bem, plenitude. Aí está. Agora, ela terá que passar pelo período da tribulação. E a razão disso é porque ela tem rejeitado a expiação em sua plenitude. Ela é uma crente professante, porém terá que passar pelo período da tribulação. A Bíblia diz, e ao resto deles o dragão fez sair de sua boca água e se fazer então guerra. E que hora é essa, irmãos? Está falando exatamente daqueles que ficam para trás, o remanescente, e o dragão, que é Roma, fazem guerra a esses grupinhos isolados que ficaram para a grande tribulação. Que ainda fica com mensagem do profeta, que ainda fica tendo alguns cultos, que fica ainda sustentando a mensagem e fazendo guerra a esse remanescente. Que entendeu, irmãos? Eu estou falando dos que ficam para trás e não vão no arrebatamento, e não vão no rapto. Espero que todos nós estejamos no rapto. Amém, irmão?
Veja. Aí está. Veja. Os que negam o batismo apostólico terão que aceitar a marca da besta, mas alguns, por terem tido conhecimento da mensagem, a fim de que se salvem, ou negam para salvarem suas vidas. Está vendo? Ou aceitam a marca para assim perdê-la. Vou repetir para vocês entenderem. Parece que há um trocadilho aqui, mas não é. Vejam bem. Vejam bem. Presta atenção. Alguns, por terem tido conhecimento da mensagem, a fim de que se salvem, ou negam para salvarem suas vidas, falando vida literal, vida não. Ou negam para salvar suas vidas, ou aceitam a marca para assim perdê-la. Oh, Deus. Aceitar a marca da besta é perder sua vida. Verdade. Rejeitar a marca da besta é salvar a sua vida. Amém, irmão? Agora, vamos esquecer um pouquinho esse lado de cá, do arrebatamento, da grande tribulação. Vamos lá para frente. Vamos depois do milênio, vamos depois de Gog e Magog, vamos lá para o trono branco do juízo final. Na mensagem a Era de Sardes 92. Quem são os bodes da esquerda no juízo do trono branco? Nós sabemos que diante do trono branco haverá a noiva do Senhor Jesus Cristo. Haverá juntamente com ele todos que fazem parte da igreja neotestamentária. Diante do trono branco e do Senhor Jesus Cristo vai estar as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. No trono branco vai estar o Senhor com sua esposa, a noiva. Amém, irmãos? A igreja redimida, salva. Aquela que levou seu nome. Aquela que foi predestinada para estar com ele. Naquele dia, a Bíblia diz que estarão diante dele os bodes à sua esquerda e as ovelhas à sua direita. E as ovelhas à sua direita, depois de serem julgadas, dirá. E as ovelhas à sua direita dirá: vinde bendito, meu Pai, possuem por herança. Amém, irmão? Amém. Isso que vocês vão possuir agora, que está preparado, desde o princípio de tudo. Amém. Aos bodes da sua esquerda irá dizer: e vocês aqui, aos bodes, aos cabritos, afastai-vos de mim para o tormento, porque eu vos não conheço. A questão é, quem é os bodes que está à esquerda e quem é as ovelhas que estão à direita? Visto que a noiva já está no trono com ele. Amém, irmão? Para isso nós temos a mensagem do profeta. Amém, irmão? Sardes 92, a Era de Sardes 92. Em Mateus 25, 31 ao 43, 6, diz: e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Há um homem que pode acender a luz. 252. Foram os bodes que conduziram Jesus, o Cordeiro, para a matança. Quem foi os bodes? Quem eram os religiosos naquele dia? Os fariseus. Eram os cabeças, eram Anás e Caifás. Olha o que o profeta diz. Foram os bodes que conduziram Jesus para a matança. Os bodes são os bodes denominacionais hoje que conduzem as ovelhas inocentes para a matança. Eu pergunto, o Concílio Mundial de Igreja é levantado por Roma ou levantado por todo o sistema internacional? Sistema denominacional, com o apoio de Roma. Amém, irmãos? Eles levantarão esse concílio para tentar matar quem? As ovelhas.
Aí o profeta vai dizer para nós. São os bodes denominacionais hoje que conduzem as ovelhas inocentes para a matança, colocando a si mesmas seus nomes lá em seus livros, e nesse instante eles estão liquidados. Aquilo é a marca da besta. Eu falo no nome do Senhor. Eu segurei isto por muito tempo, mas agora é hora de falar. Amém, irmão? O profeta falando. Há um homem aqui que pode acender a luz 250 graus. Eu segurei isso por muito tempo, mas isso agora é a verdade. É exatamente isso. O que é a besta? O que é a besta? Se a marca da besta é a exigência da fé católica posta em ação e as denominações têm a mesma fé, como então ser as denominações serem virgens nécias? Pois se estão conduzindo a matança, ainda mais sendo filhas da grande meretriz. Perguntas e respostas, número 14, 189. Vejamos, irmão Brana, o que acontece com as pessoas que são consideradas como virgens nécias quando forem julgadas no julgamento? É uma pergunta. Perguntas e respostas, número 14, 189. É a pergunta de número 14. Irmão Brana, o que acontece com as pessoas que são consideradas como virgem nécia quando forem julgadas no julgamento? Parágrafo 189. Bem, as virgens loucas naturalmente são salvas. Ela será salva no julgamento. Quem está entendendo isso? Para você entender isso, você tem que ir lá para Mateus 25, a partir do 39. Quando o Filho do Homem vier em sua glória e colocar, então, estabelecer o trono branco e separar as ovelhas à sua direita e as bodas à esquerda. Entendeu, irmãos? Bem, as virgens loucas naturalmente são salvas. Ela será salva no julgamento. Ela nunca será salva e nunca será noiva. Está vendo? A virgem nécia nunca será noiva. Meu Deus amado. Mesmo sendo uma virgem. Nunca será noiva. Quem está entendendo, irmãos? Isso é profundo. A virgem nécia, por ser virgem, nunca será noiva. É o irmão Branco está dizendo. E se o irmão Branco está dizendo, eu creio de todo o meu coração. Porém, porque sabe por que você não crê? Se não crê, eu perco o departamento. Verdade. E no céu não pode entrar dúvida outra vez. Verdade. Vai entrar uma noiva pura da palavra. Então eu creio de todo o meu coração. Ela nunca será noiva. Porém, ela é um grupo de pessoas salvas que estão no julgamento, que não serão incluídas na noiva, mas desde que sejam virgens, elas estão diante de Deus, vê? Elas terão que ser salvas. Ele separará. Elas serão aquelas ovelhas ao seu lado direito. Aleluia. E os não salvos, que são os cabritos, do seu lado à esquerda, no grande trono branco de julgamento. Já falamos aqui quem são os cabritos. Os irmãos entendem, irmãos? Quarto selo 194. Do mesmo modo faz a igreja deste dia. A igreja católica, como observamos ontem à noite, cobrando por novenas. Olha o que ela cobra. Cobrando por novenas, cobrando por orações, cobrando por tudo. É quase a mesma coisa. E cai do mesmo jeito nas filhas da igreja católica. Os irmãos entendem, irmãos? Ah, mas a nossa igreja não cobra por orar, não cobra por isso. Irmãos, e a extorsão que sai? Perdem 30 minutos, 40 minutos só pedindo oferta e fazendo votos e tudo mais. Quem entendeu, irmão? Cobrando a mesma coisa. Aleluia. Vê? A igreja católica, como observamos ontem à noite, cobrando por novenas, cobrando por orações, cobrando por tudo. É quase a mesma coisa e cai do mesmo jeito nas filhas da igreja católica,
que são as denominações protestantes. Quarto selo, 194. A Era de Filadélfia, 115. Porque o sistema da igreja do catolicismo romano e do protestantismo que está se unindo controlar toda a riqueza do sistema mundial? A vigilância nem faz parte disso, irmãos. Quem entendeu, irmãos? Por mais que o irmãozinho que não vigia, mas que conhece só o batismo de Jesus Cristo e profeta anterior, ele não está envolvido nisso. Ele não está envolvido nisso. Porque o sistema da igreja do catolicismo romano e do protestantismo está se reunindo, se unindo e controlará toda a riqueza do sistema mundial e forçará toda a terra a entrar em sua armadilha religiosa ou matá-los, recusando-lhes o direito de comprar e de vender por onde quer que vivam. Isto está cumprindo simplesmente porque as filhas da grande prostituta estão todas simplesmente voltando para ela novamente. Então, como é que pode ser vigilância? Como é que pode ser vigilância? Como é que o sistema religioso pode ser vigilância? Eu posso estar até errado e voltar. Olha, irmãos, vocês me desculpem, então, eu quero consertar aqui minha doutrina, eu quero consertar aqui porque as vigilâncias é a denominação. Sem sentido. O irmão está mostrando tudo ao contrário, irmãos? Está mostrando tudo ao contrário para nós aqui. Mas existe pregador da mensagem que cresce. Reprovação por causa da palavra. 154. Olhe hoje. Agora vou dizer algo. Olhe hoje para as filhas da grande prostituta. Ela tem tomado as nações sob o regulamento político das denominações. A prostituta e suas filhas. Olhe que geração de denominações se levantou, e quão poucos são os justos. Não se preocupe, permaneça você com a palavra. Amém, irmão? Permaneça você com a palavra. O sinal. Por isso que eu falo. O profeta irmão Branham disse o seguinte, que quando Tito estava montando campana, montando as suas barracas em volta de Jerusalém no ano 70, o grande general Tito, ele colocou os seus soldados ao redor de todas as muralhas para não deixar ninguém fugir. Apesar que pulando da muralha ou qualquer coisa já caía, já morria, já naquela altura que era a muralha. E general Tito estava ali. Presta bem atenção para vocês verem. General Tito estava ali com seus soldados romanos invadidos. Cercou Jerusalém. Fez Jerusalém de uma ilha. Sitiar significa ilha. Sitiou Jerusalém. Jesus, isso foi 40 anos depois que Jesus revelou para eles isso. Falou assim, olha, Jerusalém vai ser sitiada. Jerusalém vai ser sitiada. Jesus disse. E todo mundo, prestando atenção. Jerusalém será sitiada. Porém, quando isso acontecer, haverá uma fuga. Haverá uma forma de fugir disso. E nós temos uma forma de fugir disso. Amém, irmão? Haverá uma fuga no tempo do concílio. Nós sabemos disso. Aqui está a palavra. Amém, irmão? Aqui está a mensagem. Haverá uma fuga. Deus enviará um profeta. Já veio. Haverá uma fuga. E ele disse para os irmãos do seu dia, os crentes do seu dia, haverá uma fuga. E vocês devem orar por essa fuga, para que não seja nem no inverno e nem no sábado. Orai para que vossa atenção, o vosso discernimento esteja a pleno vapor, para que não seja nem no inverno e nem no sábado. E o profeta disse numa mensagem que todos aqueles estavam, mesmo passados 40 anos, sempre tinha um pregador alertando. Você lembra que Deus disse? Vamos vigiar, gente, vamos prestar atenção, vamos ver o movimento, vamos ver o que está acontecendo dos lados, vamos ser mais espirituais. Sempre tinha um pregador anunciando. Amém, irmãos?
E quando o tempo chegou, diz o Mombrana, que eles viram a movimentação, viram que tinha algo diferente no ar, eles sentiram um aperto na alma, no coração, porque o ebreu sente isso, amém, irmão? Sentiram um aperto, diz o profeta, é hora de nós sairmos daqui. É hora de ser, porque algo está prestes a acontecer. Irmão Branco diz, a pressão do tempo está aí, amém, irmãos? A pressão da época está aí. Será que ninguém está se sentindo impressionado? Será que as pessoas não estão vendo a atmosfera do ar? Será que não estão vendo? As próprias pessoas só falta arrancar o couro da cabeça e mostrar identificalmente o espírito dentro dela. Só falta tirar a pele para mostrar o espírito. Demônios por todos os lados. Demônios atuando na sociedade, atuando na política, atuando nos governos, atuando nas casas, atuando nos filmes, nas novelas, atuando em tudo. Há um vapor subindo, há uma pressão subindo, e nós temos que ser espirituais, olhar para cima e ver que nossa redenção está próxima. Eles sentiram um aperto no coração e um foi, você está sentindo o que eu estou sentindo? Você está sentindo o que eu estou sentindo? Você está vendo o que eu estou vendo? Está estranho, não está? Então, e eles dizem, Mombrana, que eles se reuniram e saíram de Jerusalém. Antes que Tito chegasse. Antes que Tito chegasse. O profeta disse, aqueles foram avisados. E constantemente estava vigiando a hora do momento. Assim é vigia prudente. Amém, irmão? Eles não foram pegos, diz o profeta. Eles não foram pegos. Veja, irmão, a pior coisa que existe é ser pego na própria coisa que você disse que crê. E eles foram pegos na própria igreja deles, na própria cidade mais espiritual do mundo, Jerusalém. Eles foram pegos na própria igreja deles. E o profeta disse que quando os espirituais saíram, ficaram os carnais. E os carnais disseram, não, nós temos aqui bons pregadores, nós temos aqui bons sacerdotes, eles vão interceder por Deus e Deus vai mandar para nós, como sempre fez a saída para nós. Deus tinha mandado há muito tempo, esse ficou para trás. Deus já tinha mandado, os espirituais, a Virgem Prudente tinha saído, e nenhuma delas foram pegas. Os irmãos entenderam, irmãos? Vê? Ah, sim, há uma via de escape. Veja, na mensagem, reprovação por causa da palavra. Olhe, agora vou dizer algo. Olhe hoje para as filhas da grande prostituta. Você deve permanecer. O sinal 207. Presta atenção nisso. Israel, saindo do Egito, é um tipo perfeito. Este é o protótipo da igreja saindo da nação. Agora, nem todos se denominam. Está vendo? Vou falar bem devagarzinho para os irmãos entenderem. Israel saindo do Egito é o tipo perfeito da igreja saindo de dentro das denominações. Mas nem todos que saem denominam. É o que o irmão Branco está dizendo. Captaram, irmãos? Irmão, você não tem que vir para a igreja e ficar só ouvindo. Você tem que vir para a capital para ser pregado. Se você vem para e vem para lá, você está perdendo seu tempo. Você não tem que vir aqui para cumprir seu papel, não. Você não tem que vir aqui. Hoje eu fui no culto, graças a Deus. Você tem que vir para a capital que o Espírito Santo está falando. Israel saindo do Egito é um tipo das igrejas saindo, da igreja saindo de dentro da nação. Um povo saindo de dentro de um povo. Agora, nem todos que saem se denominam. Eu me refiro à noiva. Algumas pessoas, existem alguns, até dos independentes, que estão tão ruins quanto os denominacionais, às vezes piores deles, de onde saem. Entenderam agora? Aí você fala assim, pastor, existe algum grupo na mensagem pior que uma denominação? Tem. Existe um grupo na mensagem que crê que o novo nome de Cristo é branco. Este grupo é pior do que a denominação. E o profeta diz que tem. Amém, irmão?
Pastor, existe grupo na mensagem pior que a oração? Tem. Existe um grupo que diz que a segunda vinda de Jesus já aconteceu lá no Monte Pôr do Sol, com aquela nuvem. É pior que a denominação. E o profeta disse que haveria grupos piores que a denominação. De onde saíram? Os irmãos entenderam, irmão? De onde saíram? De onde saíram? E no tempo de Paulo não foi diferente. Saiu também um grupo dizendo que a ressurreição tinha acontecido. Pior de quando estava. Quem entendeu, irmão? Pior de quando estava. 2 pregadores pregando isso. A era de Éfeso 89. E igreja nunca tem aprendido isso das Escrituras ou da história. Cada vez que Deus dá uma visitação do Espírito Santo e o povo obtém sua liberdade, depois de um tempo se escraviza a mesma coisa de onde saiu. A pessoa sai da denominação, aquele ar de liberdade. É como se tivesse um peso nas minhas costas. A pessoa sai, o Espírito Santo dá a ele asas da liberdade. E depois de um tempo, se escraviza de novo de onde saiu, aceitando dogmas e doutrinas e interpretações levantadas na mensagem. Quem está entendendo, irmãos? Se escraviza de novo de onde saiu. Estando sujeito a aceitar uma luz que alguém teve na mente, uma ideia que alguém interpretou, se escraviza outra vez de onde saiu. Você acha que essas pessoas que estão nessa fé aí, de que Cristo já voltou, do novo nome, do milênio, do não tem mais sangue propiciatório, outra coisa, você acha que eles voltaram a ser escravizados outra vez? Porque antes viviam escravizados pela interpretação do sistema, do credo, do dogma. Aí vem, teve uma liberdade por sair, por ter saído do profeta, e volta depois de um tempo, se escraviza outra vez? Quem está entendendo, irmão? Se as denominações fossem as 5 virgens nestas, de Mateus 25, só por não ter sido chamadas para a mensagem e nem crido no profeta, então podemos considerar que todos que saíram das denominações protestantes e pentecostais são virgens prudentes? Não tem jeito. Não pode, é um paradoxo. Porque se for assim, o tipo de Israel saindo do Egito está errado. Porque sai do Egito um pouco. Correto, irmão? A Bíblia diz que no momento que eles saíram, foram até salvos, não foi? Se sentiram salvos. E havendo Deus tirado o povo do Egito, sendo salvo, destruiu, pois, aqueles que não creram. Saiu sentindo salvo, liberto. Oh, estou libertado. Oh, graças a Deus, estou liberto do chicote, estou liberto do tijolo, estou liberto disso. E com pensar que não, uns anos na frente, olha o que eles fizeram. Datã, Abiram e Coré se levanta contra quem? Contra aquilo que saiu, tirou eles lá dentro. Datã, Abiram e Coré se levanta contra a própria mensagem que tirou de lá dentro. Correto, irmãos? Então, se a igreja é um tipo, se a igreja é um tipo, se Israel saindo do Egito é um tipo da igreja saindo das denominações, a igreja que sai, Deus ainda tirar uma noiva ainda. Quem está entendendo? Israel sai do Egito, é 2 milhões. Se sente salvo. Lê Judas para você ver. E havendo Deus sendo tirado do povo, sendo salvo do Egito, se sentiu salvo. Isso quer dizer, se sentiu liberto. Liberdade. Sair da escravidão. Amém, irmãos? Amém. Mas essa liberdade, o que aconteceu? Eles se levantam com aquilo que tirou eles de lá. Se levantaram contra aquilo que tirou eles de lá. Se levantou contra quem? Contra Moisés? Não. Se levantou contra a mensagem, Deus mesmo. Amém. O que essas pessoas estão interpretando? Datã, Abiram e Coré interpretaram mal a palavra que tirou de lá. A própria palavra que tirou de lá interpretaram mal. O que as pessoas estão fazendo hoje com esses grupos que estão aí por fora? Interpretando a própria palavra mal do que tiraram de lá. Aí Deus vai e mata todos. Faz a terra consumir eles da terra. E Israel segue adiante do colo de fogo. Mais na frente, encontra um profeta chamado Balaão, que faz o povo descansar nas campinas de Moabe,
E então convida todos para um ato ecumênico, para um culto evangelístico, para um companheirismo. Somos todos irmãos, cremos no mesmo Deus. É mesmo, Moisés, é verdade. Somos da mesma fé. Podemos ir lá dentro. E mataram 23 mil só numa noite só. Então, o crente da mensagem não tem esse negócio de denominação, não. Esse negócio de, é tudo irmão. O alvo é o meu, é Jesus no céu. Para com isso, isso é ato ecumênico, isso é espírito ecumênico. Você não vai desrespeitar ele. Aqui, por exemplo, eu falo, eu digo, prego contra o sistema religioso, mas é aqui. Lá fora eu recebo pega a mão dele e respeito ele. Os irmãos entendem? Não respeita o sistema. Porque o sistema é contra Deus. O sistema é contra a palavra. Mas a pessoa você tem que respeitar. Amém, irmão? A pessoa você tem que respeitar. E pelo fato de respeitar, você não tem que estar no meio deles. Você não tem que estar no meio deles, participar do que eles participam, fazer o que eles fazem. Os irmãos entendendo? É isso. Né? Dessa maneira. Tudo o que nós precisamos está aqui na mensagem. Amém, irmão? Tudo o que nós precisamos estamos aqui na mensagem. Estamos aqui na mensagem. Tudo. Tudo o que nós precisamos está aqui na mensagem. Um dia eu vi um irmão, cheguei na casa de um irmão, ele estava ouvindo um pregador famoso da Assembleia de Deus. Eu falei assim, irmão, os pastores da mensagem, que tem uma mensagem bem centralizada, não é o suficiente para você, não? Eu falei, por que você ouve pessoas que é contra seu Deus, é contra sua fé? É como namoro, é como julgo desigual. Uma vez, um rapaz da igreja, na mensagem, começou a namorar com uma mocinha do mundo. O profeta Emmanuel disse, por que você se junta com alguém que odeia seu Deus e odeia sua fé? Verdade. Os irmãos entendendo, irmãos? Não, observe. E esses que, na verdade, aceitaram a mensagem de verdade e foram batizados no nome do Senhor Jesus Cristo, possuem igrejas, literaturas, quadros do profeta, programas, mas que estão envolvidos em doutrinas, em ismos, em interpretações, em grupos de companheirismo separados. São esses virgens prudentes? Não pode ser. Não pode ser. Só porque aceitaram a mensagem do seu profeta? Então Deus vai ter que levantar Datã, Abiram e Coré, porque aceitou Moisés saindo do Egito. Aceitou a mensagem saindo do Egito. Porque entenderam, irmãos? Então vai ter que aceitar ele de volta. E não é bem assim. Amém, irmãos? Amém. Veja, a vigilância não está apenas. O profeta Emmanuel disse: o pregador tem que vigiar até ser espírito, porque se ele não vigiar, ele dá até alguma coisa à igreja que não é da palavra de Deus. A virgem prudente faz isso. Amém, irmãos? Amém. A virgem prudente faz isso. A virgem prudente tem que estar na prudência o tempo todo, porque senão a alimentação pode estar contaminada. Os irmãos entendendo? O que acontece hoje em dia é que existe uma vaidade muito grande. E como nós vivemos uma era em que nossa mente está mais aberta, porque não pensa você que a ciência está acompanhando somente o ritmo lá fora na tecnologia. A ciência também está acompanhando a mente das pessoas também. A mente das pessoas são férteis. Há uma fertilidade muito grande nas mentes. Hoje, o poder do conhecimento é muito grande. O poder intelectual, o intelecto é muito forte. E pregar a mensagem na intelectualidade, pregar a mensagem no intelecto, irmão, tem muitos.
E é no intelecto que as pessoas são ganhadas a mais. Sabia disso? Eu pergunto para você uma coisa. O que ganhou Eva? Foi a mensagem. O que fez com que Eva caísse? Ela já tinha uma mensagem já. Ela tinha um amparo já da mensagem de Deus. Ela já tinha um amparo. Deus já tinha dito. Ela tinha uma pregação. Ela tinha uma literatura. Irmãos? E o intelecto da serpente fez ela cair. Foi forte, não foi? O intelecto da serpente foi tão forte que fez ela cair com a mensagem que ela tinha na mão, com a literatura. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Não é fácil, não. E hoje, mentes altamente treinadas, tem ministérios hoje que diz que não precisa nem levar a mensagem do púlpito, nem citar nem o parágrafo, mas é tudo aqui na mente. Aqui, ó. Não é assim, não, irmão. A coisa não é assim. A coisa não é assim. Se eu digo alguma coisa, eu tenho que provar pela mensagem do profeta. Amém, irmão? A mensagem do profeta. Não é eu que tenho que ficar na frente da profeta, não. É o profeta, eu tenho que ficar atrás do profeta. Mas as pessoas hoje estão adiantando, ficando na frente do irmão grande. Não, nós temos que ficar sempre atrás dele. Amém, irmão? Sempre atrás da palavra, o tempo todo. Vamos ficar de pé. Aleluia. Os irmãos entenderam? Aleluia. Graças a Deus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos os irmãos. Em nome do Senhor Jesus.